Tinhas mais alguma pergunta? Não, eu só queria saber se isso era uma aproximação. Se era uma aproximação ou se o resultado é mesmo igual. O resultado dá mesmo igual. O que a relatividade depois acrescenta e que não vem das equações de Newton é a estabilidade das órbitas. Estás a ver? Uhum. Se colocar um fotão a andar à volta do buraco negro, agora imagina que é um fotão, porque tem que ter o que é uma velocidade próxima da velocidade da luz, uma partícula de massa não consegue andar, mesmo a tocar a velocidade da luz, não consegue. Então o cálculo é feito com um fotão. Um fotão que anda à volta de um buraco negro, mesmo a tocar o raio de Schwarzschild, um bocadinho mais longe, só um bocadinho, mais 10%. O que acontece é que essa órbita é instável. E o fotão, na realidade, acaba por cair para o buraco negro. Porque aquilo tem instabilidade. A distorção do espaço-tempo faz com que essa órbita seja instável. Ele cai. E depois acrescenta 20% ao raio de Schwarzschild. A coisa ainda é instável. E é preciso chegar a mais 50% do raio de Schwarzschild para ter a primeira órbita circular com estabilidade. Isto é, para se manter lá, para não cair para dentro do buraco negro. Qualquer fotão que esteja mais próximo do que 1,5 vezes o raio de Schwarzschild está numa órbita instável, mesmo que comece a circular, acaba por ficar não é elipsoidal, espiral e cai para o buraco negro. Isso faz com que o quê? Faz com que, na realidade, o horizonte de acontecimentos, ou seja, a distância mais próxima do buraco negro, da qual podemos receber fotões para fora, está em 1,5 vezes o raio de Schwarzschild e não apenas a uma vez o raio de Schwarzschild. Pois há outro limite ainda mais afastado, dependendo de outras condições relativistas. Se o buraco negro estiver em rotação, esse valor aumenta ainda um pouco, estás a ver? Isso já é um cálculo relativista, não tem nada a ver com a física newtoniana, porque na física newtoniana bastaria o quê? Mais 1% do raio de Schwarzschild para a partícula poder ter uma órbita estável, porque não há distorção do espaço-tempo. Essa é a diferença entre cálculo relativista e cálculo newtoniano. Ok, obrigada, professor. De nada. Boa pergunta. Muito bem. Mais questões? Podem ir à página do Moodle. Podem ir à página do Moodle. Até lá pus o PDF com os apontamentos. Deixa-me só dizer. Apontamentos da aula de 21 de Abril. Está bem? Onde tem o PDF, onde estão estas equações todas, está a bonecada toda e aquilo que eu escrevi no iPad, mas mais estruturado. Vou dizer dessa maneira. Desculpa lá, interrompi-te a questão. Mal. Qual era a tua? Isto não tem a ver com a matéria, mas como é que se acede ao fórum de astrofísica? Não sei. Eu tinha dito a uma pessoa que estava aqui para chamado João para guardar no fórum o vídeo, mas eu não sei como é que se acede ao fórum por isso. Não sei que propriedades é que o fórum tem. Depois tenho que ver isso. As propriedades do... A pessoa que gravou ainda não... Porque eu não sei quem é que foi, se está aqui nesta aula ou não, mas... Tu não consegues pôr lá o vídeo. Aquilo está limitado a files de 20 megabytes. Estás a ver? Sim, mas um link ou uma coisa do género. Há um link. Sim. Isso é possível. Deixa-me lá ver. Eu sei que houve alguém que gravou, mas... Pois. Mas não sei onde é que colocaram. Pois. Não está aqui nenhuma limitação para vocês que vos impeça de aceder ao fórum. O fórum está perfeitamente aberto. Está aberto. Epá. Pois não sei. Existem 2 fóruns na realidade. Foi Como criado com 2 nomes. Como é que se acede a qualquer um deles? Tu não os vês? Não estão visíveis só sei o News Forum. News Forum? Então experimenta esse. Não, mas isso é o setor que mete lá as coisas. Isso é o setor que mete lá as coisas. Isso não... Não, News... Há um outro que é Announcements.
Também é o setor que mete lá. Eu também ponho lá as coisas, ponho de maneira Mas, indistinta, não sei estás a se... ver? Diz lá. Podes lá pôr, é Os uma alunos notícia. não podem colocar lá, acho eu. Não? Estão Não. bloqueados? Pois, mas nas propriedades não há nada que os bloqueie, pelo que eu estive a ver. Não vejo aqui nada nas propriedades, nas configurações do fórum, que esteja reservado apenas ao docente. Não vejo aqui nas coisas das condições de acesso, não há condições particulares de acesso. Opções geral, mostrar na página, não há grupos, portanto não há nada que impeça não, está aqui, papéis com permissão, não, para avaliar, não é para aceder, mas pois, não há aqui nada nas propriedades que diga que está apenas disponíveis a professores. Epá, não vejo aqui nada. Vocês não conseguem aceder, é? Não conseguem pôr lá nada? Eu tentei agora e não consigo. E não consegues? Consegues ver os Consigo ver e conteúdos das carregar, sim. mensagens e se quiseres fazer uma notícia ele não deixa, é? Eu sei que o nosso professor de programação tinha de alguma forma Criado um fórum que acho que sim. criou um fórum e se criou, e como criou, já toda a gente podia colocar. Deixa-me lá ver aqui se eu criar um fórum. Que propriedades ao criar, o que é que ele diz? Criar, geral é fofocas, standard para utilização geral. Se calhar está no tipo de fórum. Criar permitir respostas. Ok, vou deixar isto. Não tem condições de mostrar na disciplina. Ok, criei um que se chama fofocas. Vê lá se nesse aí consegues pôr qualquer coisa. Ok. Nesse já dá, professor. Sim. Neste já dá? Então porquê é que não dá nos outros? As propriedades dos outros são o quê? Eu acho que esses Assim, outros os outros são vêm... criados Sim, são criados automaticamente automaticamente, e de exatamente. facto não tinha aquela opção de dizer que tipo de fórum é que era. Pois apareceu agora essa opção ao criá-lo. Ok. Sobre aquelas perguntas do teste, vocês diziam que não funcionavam, comigo funcionam perfeitamente. Se calhar há qualquer coisa que vocês estiveram a fazer mal nas contas. Imagino eu. Alguém quer falar um pouco sobre isso? Como é que fez as contas? Eu fui ver força. as minhas contas no teste e afinal eu tinha feito com... Eu não tinha usado as constantes do Moodle, foi isso que eu me enganei. Ok. Pronto, isso cria uns números que Sim. arredondam de maneira diferente, provavelmente, né? Deve ser isso. Eu tinha 2 exercícios que eu achei que tinha feito bem, mas afinal a primeira foi um problema com a minha calculadora e o segundo foi a constante errada. Ok. Muito bem. Ver a nota que esteve no teste? Hã? É possível ver a nota que esteve no teste já? Ou... Vocês não têm acesso à nota? Quando aquilo fica Não fechado, sei, depois... estou a perguntar. Temos. Depois de algumas... Vocês Não sei se é têm, depois de algumas horas ou depois de alguns dias, não sei. Vê se Porque ele onde no feedback. Yeah. Ok. Então, mais dúvidas? Mais coisas? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim, diz lá, Bruno. Aliás, eu tenho algumas relativamente ao teste que fizemos este fim de semana passado.
O professor tem noção de, por exemplo, numa certa questão, consegue ver as hipóteses que nós tínhamos? Porque eu agora já não me lembro... Estás a falar daquelas de escolha múltipla? Sim, por exemplo. Tenho que abrir o editor das perguntas para poder ver isso. Porque eu também não sei o que é que lá pus. Se carregares no teste podes fazer... não podes não, porque já acabaste. Já está fechado. Já acabaste. Mas qual era a tua questão? Diz-me lá para ver se eu me recordo qual seria a hipótese. Por exemplo, na questão 7. Sim. Que era sobre... Começa a formação das galáxias, surge após o Big Bang. Exatamente. O professor consegue nos dizer... Sim, estou a ver agora aqui. Estou a responder à pergunta, estou no modo de tentar responder ao teste. Primeiro, a questão é a formação das galáxias, surge após o Big Bang, porque... E há 3 hipóteses: flutuações de densidade, a força gravítica altera-se, há variação eletrostática. E o que é que tu achas? É isso que eu lhe estou a perguntar, porque nessa questão valia 4 pontos, supostamente. Eu tive 3. Cada uma delas valia 1, né? 1, 2, 3, 4. Exatamente. E nós conseguimos ver a cotação, mas se tivermos alguma errada, não conseguimos perceber qual é que é. Qual é a errada. Sim. Exatamente. E então? E aqui que resposta é que deste? Eu disse a força gravítica altera-se. Não. A força gravítica não se altera. A constante gravítica, acho que, tal como eu mostrei nos slides do Big Bang, quando nos segundos, frações de segundo, 10 elevado a menos 43 segundos após o Big Bang, daí para trás as forças tinham valores que eram todas iguais. E depois separaram-se. Estamos a falar de frações de segundo. A partir daí, as forças, e há as 4 forças fundamentais, mantiveram os seus valores, tal como hoje os conhecemos. Não é um problema de alteração de força gravítica. Não é. A questão é que força gravítica é sempre a mesma. Dizendo de outra maneira, força gravítica é sempre a mesma. O que é que está a acontecer? Aquela expansão não é matematicamente homogénea devido a flutuações quânticas. Não é matematicamente homogénea em todos os centímetros cúbicos que existem espalhados pelo universo. O que existe há zonas em que há mais umas partículas por centímetro cúbico do que há em outras zonas. Centímetros cúbicos ou quilómetros cúbicos, aquilo que quiseres. Mas nas zonas onde há mais densidade, se há mais quilogramas por metro cúbico, o que é que pode acontecer? É nessas zonas que têm mais massa que a força gravítica local dessa massa é maior. E quando chegas à altura da formação das galáxias, isto é, os tais 430 milhões de anos a seguir ao Big Bang, nas zonas que estão mais densas, e tem que ser este tempo porquê? Devido à temperatura. A temperatura tem que estar baixa, na casa dos 20 Kelvin. A força gravítica nessa zona começa a ser suficiente para se sobrepor aos movimentos das partículas, à velocidade com que elas andam. E isto, repara, tem que ser massas do tamanho da massa da galáxia, que está numa zona mais concentrada do que as zonas vizinhas, e essa força toda gravítica torna-se capaz de começar a juntar as partículas. Portanto, esta formação de galáxias não é porque a força gravítica se altera. Repara que alterares força gravítica é alterares a própria definição de força. É mexeres na constante G de gravitação. Isso é que é alterar a força gravítica. Neste caso, tu tens mais força gravítica, não porque a definição de força gravítica se alterou, mas porque há mais massa por metro cúbico. Isso é que interessa. São as flutuações de densidade. E foi isso que está nos slides, quer dizer, foi isso que nós mostramos e que nós discutimos. São flutuações da densidade. A densidade é a densidade mássica, quilogramas por metro cúbico, não é? Claro que metro cúbico não interessa para a escala de uma galáxia, o que interessa é parsec cúbico, ou coisa do género. Portanto, o que faz
o início que despoleta a formação das galáxias é devido a estas variações da densidade da matéria que está espalhada pelo universo inteiro. Portanto, a resposta aqui é há flutuações de densidade. Certo, obrigado, professor. Nada. Portanto, as outras acertaste, presumo, não é? Sim, sim. Pois, exatamente. Ok. Portanto, imagina então que tu terás pensado na força gravítica. Qual foi o teu raciocínio já agora? Eu sinceramente já não me lembro muito bem das outras hipóteses. Sim, mas nesta em particular, que estávamos a falar, seria a força gravítica, o que é que estava na tua cabeça? Eu estava a confundir, foi exatamente o que o professor estava a dizer no início. Eu não estava a ter em conta que tinha ocorrido essa. Agora perdi a tua conversa, ficou no início e depois desapareceu a tua voz. Não percebi o que é que disseste. Sim. Eu estava a dizer que o meu raciocínio estava a ser aquele que o professor inicialmente estava a dizer que estava mal. Que alterar mesmo o valor da força gravítica, não é? Sim. Ok. Sim. Mas eu agradeço. De nada, estamos cá para isso. Faz as perguntas todas e deves fazer, hein? Faz as perguntas todas para que as coisas fiquem claras. É importante. Não tenham medo de fazer as perguntas, por favor. Força nisso. Ó. Professor, Sim. qual é que era a resposta certa na 5? A resposta aqui é desta pergunta em particular? Não, na 5. Na pergunta na 5. Na 5, espera aí, qual é que era a 5? A posição do Sol na Via Láctea, não é? Sim. Ora, quais várias hipóteses daqui era? Num dos braços do disco e perto da periferia, ou seja, no extremo do disco. Era uma hipótese. Outra era num dos braços do halo da Via Láctea e mais perto da periferia. Outra era num braço do disco e a cerca de meia distância entre o centro e a periferia. Daqui depende-se do braço e da galáxia. E a outra era no halo da galáxia. O que é que tu respondeste? Respondi num dos braços do disco e perto da periferia no extremo do disco. Pois não está. Repara, o tamanho da Via Láctea e se vires aquele mapa da distribuição, aquele mapa que é um desenho da estrutura da Via Láctea, o Sol não está na periferia do disco. Lembra-te dos números das dimensões. A distância do Sol ao centro da galáxia é de 8 kParsec. E o diâmetro da galáxia em estrelas, porque depois ainda tem gás mais, ao longo do disco tem gás, quando nós contamos estrelas até cerca de 18, 19, dependendo do braço, às vezes 20 kParsec. Vamos arredondar a 16. Portanto, se puseres o centro a 0, passas pelo Sol a 8 e tens estrelas até aos 16. Claro que não é em linha reta, não é? Isto é uma espiral. Mas pronto, centro é 0, tens o Sol a 8 e depois temos estrelas até aos 16, 17, 18, 19 kParsec. Daí o Sol não estar na periferia. Agora, há muitos livros que ainda dizem que o Sol está na periferia da galáxia e a resposta isso está errado. Não sei se leste alguma coisa nesse sentido, mas os livros ou os artigos ou coisas que põem o Sol ou indicam que o Sol esteja na periferia do disco da galáxia, isso está errado, efetivamente errado. Obrigado, professor. De nada, força aí. Há mais questões? É possível ver as questões do... Eu digo já, setor, quando encontrar.
naquela questão das estrelas, acho que era assim, a questão 14 do último teste. Sim. Quais é que eram as opções Deixa-me certas? cá ver, a reversar aqui no teste para ver. Ok. As populações estelares numa galáxia têm dinâmicas de movimento em torno do centro galáctico caracterizadas por Quais é que eram as opções certas nessas? ok, as estrelas quentes e azuis. As estrelas quentes e azuis de uma galáxia elíptica. Desde o início, o que é que eu disse sobre as quantas estrelas de que existem numa galáxia elíptica? Sim, que eram muito, muito poucas. Exatamente. Não existem. E das estrelas de baixa temperatura, qual é que era a resposta? E as estrelas de baixa temperatura? A galáxia não é achatada, pois não. Não tem disco. As estrelas, na realidade, movimentam-se em todas as direções. Não são circulares. Também há circulares, mas há órbitas excêntricas e em todas as direções e em todos os planos. Isso é que faz preencher o volume de forma elíptico. É um volume elíptico. Então elas Tridimensional, não têm, obviamente. a trajetória delas não tem uma, ou seja, elas orbitam o centro galáctico. Exato. Elipticamente também ou tem Elipticamente trajetórias? também. Não, elipticamente. Tens todos os Mas tipos as de trajetórias elipses. são tridimensionais, tipo, pode ser Exatamente. em qualquer eixo. Exatamente. Os planos, tens em todos os planos Ok. possíveis. Isso é que faz preencher o volume todo, estás a ver? Se tivesse algum plano mais preferencial, a galáxia ficaria achatada para esse plano. Conseguires ter uma distribuição tridimensional igualmente em todas as direções é porque as órbitas precisam de estar em todos os planos, em todas as direções possíveis. E é isso que faz essa forma elíptica tridimensional. É exatamente isso. É exatamente isso. Muito bem. E na questão 11, quais é que eram as respostas corretas? Ora, deixa-me lá ver aqui. Ora, as galáxias têm um buraco negro com massa na ordem de massas do Sol. O que é que tu respondeste? Eu respondi... Só um segundo. Eu respondi, as galáxias espirais têm um buraco negro com massa de ordem 10 elevado a 6 massas solares, por isso apresentam jatos muito colimados com partículas ionizadas, que passarão para muito além da galáxia e criam frentes de choque. Ok. 10 elevado a 6 não dá as radiogaláxias de que nós falávamos. Tens que ter 1000 vezes mais do que isso. Tens que ter 10 elevado a 9. Tens que ter 10 elevado a 9 massas solares para ter o fenómeno de colimação. 1.000.000 de massas solares é pouco, não dá. A nossa galáxia tem 1 de 10 de milhão de massas solares e nós não temos jatos nem temos dinâmica para fazer isso, estás a ver? Okay. É necessário um campo gravítico local, central, muito mais forte para dar uma dinâmica de aceleração depois associada. Quer dizer, são as partículas no disco de matéria que está a colapsar que são aceleradas e como são partículas carregadas também criam um campo eletromagnético. Tens os dois efeitos à mistura, tens a força gravítica que está a dar a velocidade altíssima de rotação àquele disco de acreção, mas como é feito de partículas carregadas, tens um fortíssimo campo magnético associado, de modo que prótons espiralam naquela coisa toda e irradiam energia de quê? Na zona dos polos desse dipolo magnético. É aí que as partículas emitem e saem aqueles jatos altamente colimados. É preciso muita massa, é preciso 10 elevado a 9 massas solares para que isso possa acontecer. Mas houve mais outra coisa que está errada então. Diz. Qual é que é o tipo de galáxias? Essas galáxias em geral são elípticas.
São ativas, tecnicamente são designadas por galáxias ativas. Tem de ser em espiral para fazer isso. As espirais não dão massa suficiente, são galáxias primordiais e o seu buraco negro central não lhes dá o aspecto de serem galáxias ativas. Então qual é que era Porquê? o tipo? Porque estas deixa-me só terminar, estas galáxias de muita massa, para terem buracos negros de 1 giga, 4 ou 5 gigas de massas solares, são produzidas pelo canibalismo galáctico, pela aglutinação de muitas galáxias. E isso destrói a forma espiralada que têm. Sim. Ou ficam elípticas e depois o problema é que a própria dinâmica central altera-lhes a própria forma central, a injeção daquelas feixes altamente colimados. De modo que a designação técnica é, na realidade, chamar simplesmente galáxias ativas. São galáxias ditas ativas e mais nada. São os buracos negros dentro dessas galáxias, depois da colisão das galáxias, é que ficam com massa suficiente para isso, então. Exatamente. Tens que juntar várias vias lácteas, estás a ver, para que nesse processo de fusão também se possa criar um buraco negro central de grande massa. Isto nos tempos primordiais, na altura da formação das galáxias, não é dos dias de hoje. É naquela altura da formação inicial de galáxias. Formas isso e quando há estas fusões de galáxias de grande massa, cria-se uma massa ainda maior e a dinâmica da evolução central é poder criar estes buracos negros que, em vez de terem 1 milhão de massas solares, têm 1 giga de massas solares. Okay. Portanto, esse é o mecanismo. Estava aqui a ler o resto. E os jatos são de partículas ionizadas. Exatamente. Ficou esclarecido? Sim, obrigado. Ok. Pessoal, mais questões? Boa tarde. Eu tenho uma questão na pergunta 12 do teste. O professor podia dizer qual é que era a resposta? Quer dizer, eu tenho que dizer os meus valores, certo? Pois, eu não tenho os teus valores. Ora, isto era o quê? Eu tinha... Era para calcular a massa da Via massa Láctea, da Via Láctea. Em massas solares. Eu tinha que a estrela estava... Sim, eu tinha que a estrela estava à distância de 16,91 quiloparsecs. Espera aí. Ora, tu tens 16,9. Estou a ver aqui no iPad a zona em que nós fizemos essas contas todas e depois é substituir. É a preguiça, pá. Depois é substituir aquilo que a gente quer. Deixa-me lá ver. Então, também não é esta. Será esta coisa daqui? Também não. Opa, já não sei onde é que tinha aquilo. Bom, faz através da conta. Tão simples quanto isso. Vá lá fazer a conta. Portanto, tu tens 16, qual é que é o raio da... 16,91 quiloparsec, não era? Sim. Exatamente. E depois tinhas uma velocidade sim, de 222,2 km por segundo. Quilómetros por segundo. E a questão era saber a massa da Via Láctea, não é? Sim. Ora, deixa-me lá ver esta coisa aqui. Portanto, como é que isto se faz? Tenho que sempre deduzir a coisa outra vez. Ora, tens a aceleração centrípeta igual a v quadrado sobre r. Isto tem que ser o g, a massa da galáxia, a dividir por r ao quadrado. Bem, deixa-me lá partilhar aqui. Deixa partilhar aqui as minhas contas para vocês poderem ver. Tens aí calculadora à mão? Tu fazes as contas e eu indico aqui, está bem? Então vá lá, que eu não tenho aqui calculadora de maneira simples, mas se tu tiveres aí, desenrascamos os dois. Ora, pôr lá aqui
este fulano. Estás a ver? Portanto, esta era a distância, né? 16,91, velocidade 222,2 km por segundo. A aceleração centrípeta de uma órbita circular é esta. É esta coisa. De modo que temos esta igualdade. Corta ao quadrado, fica que a massa da galáxia será... Não é nada disto. Eu quero a massa da galáxia, passa para lá. V quadrado vezes R a dividir por G. Ou seja, 222. Como temos isto em quilómetros, temos que passar para metros. Isto é em metros. Agora temos isto em metros por segundo, ok? Eu agora escrevi, vou pôr aqui as unidades. Isto está em metros por segundo, é o que ele tem. Vezes o raio será 16,91 quilo. Se é quilo, então é 1000, não é? Será 16 parsecs. Isto é parsecs. Este fulano aqui, obviamente, tem que estar ao quadrado. E isto a dividir pelo G. Quanto é que é o nosso G? 6,67, não sei quantos. 4 vezes 10 elevado a menos 11. O parsec, já não me recordo, 3,08 qualquer coisa. 6. Vezes, exato, 10 elevado a 16. Isto está em metros. É algo assim, não é? Vê lá se não me enganei por aqui. Sim, eu tinha feito essas contas e deu-me 1,94 vezes 10 elevado a 11. Quer dizer, isto é massas solares. Isto é massas solares já, peço Não, desculpa. faz lá esta conta antes de passares para massas solares. Ok. Dá 3,86 vezes 10 elevado a 41. 86 quê? Preciso de mais dígitos. 0,48. 86, 0,48 vezes 10 elevado a 41. 41. Portanto, quilogramas. É o que isto é. Ora, a massa do Sol, quanto é que é a massa do Sol que está no Moodle? 1,989. 989 vezes 10 elevado a 30. A 30, não é? Divides um pelo outro. Exatamente. É que tens que pôr os dígitos todos, estás a ver? Por causa dos arredondamentos. Ok. Tens mesmo pôr os dígitos todos. Perdão, desculpa, aqui a velocidade está mal. A velocidade aqui, falta-lhe aqui, este é um 2. Cuidado. Cuidado que aquilo é um 2. Este gajo aqui, tens que pôr os dígitos todos corretos. Toma atenção aos algarismos e depois diz quanto é que deu mesmo. Deu-me 1,9409 vezes 10 elevado a 11. 1,94 mais, desculpa. 0,9 vezes 10 elevado a 11. Vezes 10 elevado a 11 massas do Sol. Exatamente. Portanto, este deve ser o resultado. Ok, só que eu tinha posto 1,94. É por causa disso que... De certeza. Estar a fazer... Sim, não podes arredondar. Não podes. Eu sempre vos disse que vocês têm que pôr... Aliás, também logo escrevi isso logo no Moodle. Vocês têm que utilizar sempre os dígitos todos que a calculadora tem. Estás a ver? Não arredondes, nunca. Não arredondes nunca. Ok, e eu também tenho Portanto, outra fizeste dúvida. bem a conta, foi um problema de meter os dados, não é? Pois. Deve ter sido isso. Eu também tenho outra dúvida noutra conta, sim. mas eu penso que fiz os cálculos corretos e eu meti mais do que 3 então, algarismos significativos. Ok. Não, tens que pôr mais. Ali, o que eu agora estou a falar de cor, tenho que entrar aqui no Moodle, porque eu escrevi lá que atenção aos algarismos significativos. Deixa lá procurar para aqui o que é que lá está escrito. Eu meti 5 e foi Pois na é, 9. para meter 5 ou 6, eu disse, exatamente, para agilizar, não era isto. Porque eu digo para utilizar os dígitos todos, estás a ver? Todos. Nunca arredondem nada.
Ponham as constantes como está no Moodle. Porquê? Porque as constantes fazem arredondamentos diferentes, efetivamente. Se cortares as constantes ou se puseres mais para a frente, estás a ver, já sai uma coisa diferente. De modo que é preciso ter cuidado com essa coisa. Desculpa lá, mas ias a dizer. Que eu fiz na 9 e meti 5 algarismos significativos. Sim. E deu-me errado. E qual foram os números que tu tinhas? A distância de 9.78 kPa. Espera aí. Ou seja, o raio. Distância igual a 9.78 kPa. 978 kPa era o que era. E a velocidade? 221.5 km por segundo. 221,5 km por segundo. E o que se queria era o tempo que demora a dar a volta, não é? Exatamente. Ok, o tempo que demora a dar a volta é simplesmente a fazer isto. Ora, o perímetro desta coisa, o espaço percorrido é 2πr. Isto é em velocidade Senhor, constante. nós agora não estamos a... Eu pelo menos não estou a conseguir ver... Não estás a ver? É? Então espera aí, se calhar o gajo... Eu não sei se foi o iPad que não, ficou fui eu que toquei sem querer em pausar esta coisa. Não sei porquê, espera lá. O gajo pausou a coisa. Se calhar porque mudei de janela, o gajo pausou. Igual a 2πr. E como é movimento circular uniforme, é igual vezes o tempo. Este será o tempo de ele dar a volta completa na sua órbita. Ou seja, o tempo é simplesmente o L a dividir pelo V. E aqui é fazer as contas. O R é 9,78. 78 tens que passar para, como queremos segundos, vamos passar para metros, porque depois o parsec está em metros, ok. 9780. Este fulano agora está não é isto, está em parsec, 9780 parsec, a dividir por 221.500 e agora está metros por segundo. Ou seja, a tua conta será 9780 vezes o parsec, que era o 3086, não sei se era 4, vezes 10 elevado a 16, este está em metros agora, a dividir... Professor, 221.500 metros por segundo, corta e vai dar segundos. Não faltou 2π? Claro que falta, sou burro, é isso mesmo. Okay. Claro que falta. Sim, senhor. Portanto, 2π vezes isto. E isto, corta, dará a resolução em segundos. Quanto é que era o parsec que tu tinhas dito? Era 3086. Exatamente. Eu fiz exatamente o mesmo, só que em vez de passar tudo para metros, deixei em quilómetros por segundo. Também dá. E depois... Exatamente. Não, está certo, está corretíssimo. A única diferença era que manterias aqui isto é o quilo, portanto isto era o quilo. Aqui, em vez de ser 16, seria 13, não é? Exato. Para ficar em quilómetros por segundo. E aqui manterias isto assim. Seria em quilómetros por segundo. E agora seria este a cortar com aquele e o resultado tem que ser o mesmo. E depois era para passar para gigantes, ou para anos. Pronto, e depois no ano tens que usar a constante da duração do ano que está no Moodle. Que era 3.15. Eu não encontro no Moodle, mas o professor tinha dito na aula. Não, mas eu não pus isso no Moodle. Deixa-me lá ver. Estás a falar da conversão do ano para segundo? Sim. Exato. Sim, está no Moodle, está ano para segundo. Está aqui em baixo, está aqui. Um ano igual a 3,156 vezes 10 elevado a 7 segundos. 156. Ok. É que o professor tinha posto 1.15 na aula, eu não tinha visto, então deve ter sido isso foi só de cabeça. Sabes porque é que eu pus isso? Porque eu não sei de cabeça, mas este número é aproximadamente π. E o que a gente decora é π vezes 10 à sétima.
que está errado, estás a ver? Pronto, eu sabia que era um 15, não era um 14, que era um 15, mas não sabia que vinha ao 6. E portanto eu na aula fiz isso, porque era o que me lembrava ali de momento. Mas era preciso usar um 5-6. Ok, então pronto, eu não tinha visto no A Moodle. diferença deve vir daí, pois, a diferença deve vir Pois daí. eu dividi por 3.15. Pois. E então isso é que deve o que ter está dado aí é mal. que puseste aqui um 0, estás a ver? E isso altera o resultado final. Isso de facto altera o resultado final. Faz perder aqui, ora, pois, é a terceira casa atrás. Eu tinha posto 271,79 e dá 271,27. Ok. Olha, estás a usar a calculadora, não é? Sim. Consegues pôr memória com estas constantes gravadas? Consigo, sim. Isso é o mais prático, estás a ver? Porque assim escusas estar preocupada a ver quanto é que é, guardas isto em memória, estas várias constantes, e depois ao fazer as contas é ir buscar o valor da memória. Tens a certeza que entram sempre corretos. Há sempre o problema quando a pessoa carrega nos dígitos a enganar-se num. Se estiver gravado em memória, ótimo. E assim não tens... É mais rápido até para fazer contas e previne essas falhas, esses erros que podem acontecer. Ou isso em memória. Ok, obrigada. Se estiveres a utilizar outro software, arranja maneira de pôr as constantes em memória. Estás a ver? Foi isso que eu fiz com matemática, que eu faço estas contas com matemática e pus lá as constantes a usar no Moodle. Ponho lá e depois chamo-as. E assim não há aquele problema de estar sempre a poder cometer um erro por distração ou por carregou na tecla ao lado, sei lá. É fácil acontecermos uma coisa dessas. Mas fizeste a conta bem feita. Sim, senhor, muito bem. Boa. Ok, obrigada. Nada a ver. Sir, Sim, pode dizer qual é que era a resposta do 2? a resposta da... 2. Vamos lá andar para trás aqui no teste. As estrelas do disco da Via Láctea têm órbitas essencialmente qualquer coisa em torno do centro galáctico. Então, o que é que tu achas que é? Eu pus circulares. Exatamente, as estrelas que estão no disco são essencialmente circulares. É isso mesmo. Com uma velocidade linear que as faz qualquer coisa pelo espaço do disco. E aqui é nunca passar, ir passando ou quase permanecer. E a resposta é ir passando, exatamente, é isso que tínhamos falado, isso mesmo. Além disso, o massivo buraco negro central consegue não perturbar ou alterar muito. Qual é o tamanho do buraco negro central? Aquilo é uma coisa tão pequenina. Eu não fiz as contas nestas alturas, só disse que o buraco negro estava lá e que não perturbava nada. Na verdade ele não perturba, mas na próxima aula que já demos, agora que já demos o raio de Schwarzschild e os buracos negros, o conceito de buraco negro, o que acontece é que a distância à qual este buraco negro conseguiria comer tudo é uma distância, eu acho que mencionei isso, porque eu não fiz as contas, agora estou a dizer isto e acho que mencionei. A distância a que ele comeria tudo é qualquer coisa que é inferior à distância entre o Sol e o planeta Mercúrio, aqui no nosso sistema solar. Estás a ver? Então, se trocássemos o Sol pelo buraco negro da Via Láctea, esquecendo a força gravítica que ele faz, que obviamente é muito maior, mas se fosse apenas trocar um pelo outro, e se comparássemos qual é a zona em que ele absorve tudo, a resposta é Mercúrio continuaria sem ser comido por ele. E aqui estamos a falar de unidades astronómicas só. Estás a ver? De modo que ele poderia, e ele está lá, simpaticamente, não altera as órbitas, tem o quê? Tem uma série de estrelas que orbitam no, claro que sim, porque ele tem 1 milhão de massas solares, mas estão em órbitas estáveis. Mesmo as órbitas das estrelas que andam à volta dele, essencialmente estão em órbitas estáveis. Ponto final. É curioso porque aparecem agora outros efeitos, agora juntando com aquilo que a colega do início colocou, a diferença do comportamento do raio de Schwarzschild e de um buraco negro, a diferença entre a mecânica newtoniana e a mecânica relativista, é que foi recentemente publicado um artigo, até por colegas aqui portugueses, envolve colegas portugueses, colega que está no técnico, que
ao estudar uma das estrelas que tem órbitas em torno do buraco negro, foi possível já medir que a precessão dessa órbita é uma precessão que só se consegue demonstrar utilizando a mecânica relativista. Portanto, a mecânica de Newton não consegue explicar o facto daquela elipse estar a fazer isto. É um problema idêntico àquilo que foi feito há 100 anos atrás, com a órbita de Mercúrio. O pessoal sabia que a órbita de Mercúrio, todos os séculos, precessa um bocadinho, faz isto, a elipse vai fazendo isto assim, fazem-se as contas pela mecânica de Newton, pelas contas da força gravítica habitual, e o valor que se obtém pelas contas não iguala, fica aquém daquilo que é observado. Este foi um dos testes da teoria da relatividade. E o teste foi, pondo então a teoria da relatividade, as mesmas contas dão um valor exatamente igual àquele que é observado. Esta mesma situação aconteceu agora com esta estrela à volta, que tem uma órbita em torno do buraco negro, mas que também precessa. E foi necessário utilizar a mecânica relativista para perceber aquilo. Tirando este detalhe e esta fuga ao tema, a resposta é: esta estrela também está numa órbita estável em torno do buraco negro, estás a ver? Portanto, o buraco negro não está lá para seguir aquilo que é um mito que as pessoas têm, porque é vendido, as pessoas escrevem isso, que põe-se um buraco negro e aquilo come tudo. Não, isso não acontece. A coisa continua perfeitamente lá. Obrigado, professor. Nada, de nada, de nada. E consegue resolver o exercício 6, porque o exercício eu queria ter enganado em alguma constante também, porque eu acho que fiz as coisas bem. Sim. Então faz lá comigo, vá. Vamos lá fazer. Tens calculadora? Anda a fazer como a tua colega. Eu faço aqui no iPad para vocês verem. Vou e tu fazes a conta, está bem? Vou só buscar a calculadora. Está bem, então vá lá. Já tenho. Já tens aí? Sim. Então vais ter que me dizer quais são os parâmetros que tinhas no teu problema. Eu vou partilhar aqui este fulano para vermos as contas. Sim. Ok, o que é que ele está? Não, o que é que o gajo está a partilhar? Deve ter carregado a coisa errada. Espera aí. O iPad, vá. Ok. Então quais foram os dados que tu tinhas? Então, ter resolvente era 34.3 microsegundos de arco. Espera aí. 34,3 era assim? Foi isso que tu disseste? 34,3? Sim, microsegundos de arco. Microsegundos de arco, exatamente. Portanto, o poder resolvente, o alfa mínimo, não é? Tinha que ser igual a isto. E depois, o que é que tinhas mais? O comprimento de onda utilizado qual foi? 1.2 milímetros. 2 só, 2,0, não é? Não, 1.2 milímetros. 1.2, portanto, supõe-se que ali está o zero. Ok, muito bem. Isso mesmo. E então queria saber qual era a distância entre os radiotelescópios. Sabemos que o alfa mínimo é igual a quê? 1,22 lambda sobre o diâmetro do telescópio. Este dt aqui é a distância entre os radiotelescópios. Ou se for um telescópio normal, isto é o diâmetro que o telescópio tem. Mas como vamos falar de quilómetros, ninguém consegue construir telescópios com tamanhos de quilómetros, não dá. De modo que se faz é colocar simplesmente uma antena deste lado e outra antena daquele, e o que interessa é a distância entre elas. Portanto, esse é o resultado que interessa, é fazermos isto. E a conta vem daqui. Portanto, agora é simplesmente pormos aqui os números e ver o que é que isto dá.
A nossa incógnita é o dt. Portanto, o que sai dali é que o diâmetro será 1,22 lambda sobre o alfa mínimo. E agora substituímos. Repara que isto aqui está em segundos de arco, este não tem unidades, as unidades vêm deste fulano daqui. As unidades deste serão exatamente as unidades com que aquele aparecerá. Ou seja, 1,22, o lambda era 1,2 milímetros, 10 a menos 3 temos isto em metros, porque era 1,2 milímetros, não era? Portanto fica 1,2 vezes 10 a menos 3 metros. E agora o ângulo, 34,3 microsegundos de arco. Ora, 34,3, teremos o quê? 34,3 micro, isto é o micro, Sim. E ainda sobra o segundo de arco. O segundo de arco tem que ser passado para radiano. Temos que converter isto em radianos. Temos que converter. E então fica 1,22 vezes 1,2, 34,3. As potências 10 que aqui estão será 10 a menos 3. O denominador vai ficar mais 6. Mas agora ainda tenho que estes segundos de arco que aqui estão, o segundo de arco, para passar para radianos, é dividido por 206,265. Esta coisa aqui já está em radianos. Já está em radianos. Ou seja, o resultado final é 1,22 vezes 1,2 a dividir por 34,3. Isto é uma fração de fração. Este 206,265 é fração de fração. Portanto, aparecerá aqui em cima 205,265 vezes 10 ao cubo. E isto está em metros. Esta coisa aqui é quilómetros. Portanto, se tu fizeres esta conta na calculadora, e eu estou aqui enganado ou não estou? 10 a menos 6, 10 a mais 6... Estás aí? Sim. Deu-me 8,80 vezes 10 elevado a 6, que era exatamente o que me tinha dado. 10 a 16? Não pode dar 10 elevado a 16. Não, 10 a 6. 10 elevado a 10 6. elevado a 6. Sim. Que era aquilo que me tinha dado no teste. Vezes 10 a 6, com ou sem esta coisa? Em quilómetros ou em metros? Até 10 em à metros. quinta. Eu pus em metros. Eu pus 8,8. vezes 10 elevado a 6. Quero aqui mais dígitos. Isto não chega. Depois do 85. Ok, tive aqui uma falha, não consegui perceber os dígitos todos. Mas... Eu posso mostrar em vídeo se quiser. Não é importante. A única coisa que eu quero chamar a atenção é que tens que pôr os dígitos todos que a tua calculadora deu, está bem? Mesmo todos. Deve ser isso, então. Por causa dos arredondamentos. Por causa dos arredondamentos. Se dividires esta coisa aqui, isto é 10 ao cubo quilómetros. De modo que isto dá 8.800 e não sei quantos quilómetros. Sim. Não sei quantos dígitos é que ali faltam, mas em termos de quilómetros seria 8.800 e tal quilómetros. Mas tens que pôr os dígitos todos, não podes arredondar. Não podes arredondar. Deve ter sido isto, então. Pois deve ter sido os arredondamentos. Certo. Não faças arredondamentos, mete sempre os dígitos todos. Vai na calculadora mantendo sempre os dígitos todos, está bem? Não arredondes pelo caminho. Nunca arredondes pelo caminho. Mantém sempre tudo. Obrigado, professor. Nada. Mas fizeste bem a conta, sim senhor. Corretíssimo. Corretíssimo.
Corretíssimo, muito bem. Temos mais questões? Há mais pessoal por aí? Segundo teste. Claro que sim, claro que sim. Isto é para esclarecer as dúvidas todas que existem no universo, rapariga. Força nisso. Então, é desde o segundo teste que Sim. é aquela de seguir ao Big Bang, quanto tempo é que os neutrões, os protões, todas essas. Não sei nenhuma delas. Sim, sim, essas partículas todas. E o que é que tu... Epá, tenho que abrir aqui o segundo teste para ver as perguntas. Deixa-me lá ver, tenho que entrar aqui. Tenho que ver isto. Lembras-te do número da pergunta? É 10. Pergunta 10, ok. Maca, já estou aqui a vê-la. Ok. Qual é? Diz-me lá uma em particular que queiras falar. Todas, professor, todas. Todas. Ok. Os neutrões livres decaem para protões mais eletrões mais antineutrinos ao fim de quanto tempo? Lembras-te que é que falámos sobre isso tudo sempre? Neutrões livres não são estáveis, estando sozinhos. Dentro do núcleo atómico eles permanecem agregados aos protões e têm estabilidade. Mas se ficam sozinhos cá fora, são instáveis. E ao fim de 15 minutos decaem para protões, eletrões e antineutrinos. É isso que eles fazem. Chama-se o tempo de semivida. Tempo médio, ou o tempo de semivida. É um decaimento descrito por uma distribuição de probabilidades de Poisson. Portanto, o tempo médio de semivida deles é de 15 minutos. Estás a ver? Sim. Agora, os outros tempos de formação, mesmo sem saber de cor, o que é que acontece? Quem tem mais massa são protões e neutrões. Cerca de 1800 ou 1900 vezes mais massa que os eletrões. Portanto, se têm mais massa, precisam de mais energia. Massa vezes C ao quadrado é energia. Quer dizer que para formar prótons e neutrões é necessária mais energia. Essa energia onde é que está? Está nos fotões. Os fotões que estão ali do Big Bang é que se materializam. De modo que é a energia dos fotões que se converte em massa. E o resultado são necessários fotões de mais energia para se formarem, para se materializarem prótons e neutrões. Por outro lado, para materializar eletrões, fazem falta fotões de menos energia. 1 sobre 2000, 1 sobre 1900, vezes menos. Os núcleos de hélio não são primordiais. Os núcleos de hélio aparecem depois com as reações de fusão nuclear e é nos primeiros 5 minutos. O hélio tem que esperar pela formação dos protões e dos neutrões
e ainda às temperaturas altas para dar a fusão nuclear, e então forma-se hélio. E se lembras-te do gráfico das abundâncias deles a subirem e a descer, é ao fim de 5 minutos ou até aos cerca de 5 minutos que se forma o hélio. Portanto, o hélio já é uma coisa complexa. Tem 4 partículas no núcleo. São 2 prótons mais 2 neutrões. Portanto, é necessário agregar partículas para fazer hélio. Resumidamente, qual é o cenário? Quem precisa de mais energia? Falta acrescentar aqui o quê? Que a materialização a partir de fotões só produz partículas simples, não produz partículas compostas como é um átomo de hélio. Um átomo de hélio não pode ser produzido apenas por um fotão que se converte logo num átomo de hélio. Não. A materialização a partir de fotões só consegue materializar partículas individuais e mais nada. Só isso. De modo que o hélio fica logo numa categoria à parte, é após a materialização das partículas individuais que, através das reações de fusão nuclear das partículas individuais, que se forma o hélio. Portanto, o hélio é aquele que vai até aos 5 minutos, espera pela formação dos outros e depois então a fusão nuclear faz hélio até cerca de 3, 4, 5 minutos e depois fica por aí. E fica por aí porquê? Porque a temperatura do universo está a descer muito rapidamente. A seguir ao Big Bang, a temperatura tem uma descida ultra rápida. E isso tem um problema. É que a temperatura, na realidade, quer dizer energia dos fotões. A queda de temperatura está a indicar que a energia dos fotões que por ali andam também está a decair rapidamente. Se juntares estes cenários todos, o que é que tens? Na realidade tens materialização de prótons e neutrões até cerca de 1 segundo. A partir de 1 segundo, a energia média dos fotões já não é suficiente para materializar prótons e neutrões, mas ainda consegues fazer eletrões. Porquê? Porque eles são de muito menor energia. Tens para aí cerca de uns segundos para formar eletrões e, por fim, dás tempo ao tempo, estão as reações de fusão nuclear e produzes o hélio. Portanto, esta é a sequência de tempos. Agora vê aí nas escolhas a sequência de tempos, estás a ver, para poderes. Eu não tenho essa opção, eu tenho acesso às opções. Ok. Mas basicamente esta é a sequência. Tens a questão de 1 segundo, que é para prótons e neutrões. Depois tens 10 segundos, ou na casa da dezena de segundos, para formar eletrões. E dezena mais tipo 10 segundos. E depois tens a formação dos átomos de hélio, que vai até cerca de 5 minutos após o Big Bang. Essa é a história daquilo que se designa por nucleossíntese do Big Bang. A formação, a sintetização das partículas a seguir ao Big Bang. É essa a sequência. Professor. Entendeste o raciocínio por trás da coisa? Entendi. Ótimo, ótimo. Então, vocês têm aprendido alguma coisa com isto ou nem por isso? Ótimo, é bom. Espero que esteja a ser interessante. Quer dizer, a minha conversa está uma no cravo, outra na ferradura, porque há pessoas que não são da área das ciências e a conversa às vezes é muito difícil para essas pessoas. Eu tenho a noção disso, quer dizer, eu preocupo-me com isso. É preciso muitas vezes aligeirar os raciocínios e aquilo que os documentos que eu vos tenho dado escritos aqui no iPad, por outro lado, têm muitas contas. Mas aí eu estou a pensar também no outro grupo de pessoas que têm formação de ciências e que quer saber um pouco mais. Eu estou a fazer coisas por excesso, às vezes, aquilo que eu depois passo do iPad está por excesso. Mas permite às pessoas que querem estudar mais, tem ali uma pista,
Não está assim tão desenvolvido, não está desenvolvido, mas estão indicações de como é que aquilo se faz e permite a quem queira saber mais poder seguir aquilo. As outras pessoas veem a fórmula final, veem o raciocínio principal e basta na realidade saber isso e saber os conceitos, porque o objetivo desta disciplina, que é uma FCSE, é ficar mais pelos conceitos, de modo que vejam os apontamentos que eu vos tenho dado nessa perspectiva, está bem? Eu estou a formalizar mais aquilo para poderem, quem quer saber um pouco mais, poder utilizar. Quem não é da área das ciências, é claro, não segue as contas todas, tem que saber aquelas básicas do movimento circular e uniforme e coisas assim simples. E o estilo de perguntas que saem, têm visto sair aqui, são tudo fórmulas muito simples, aplicação. Eu depois no iPad escrevo umas explicações mais elaboradas, pronto, mas é para ajudar a quem quiser saber um pouco mais. É essa a intuição, a intenção. E como é que está a andar o resto do estudo? Está tudo bem ou estão assoberbados de trabalho e quase a morrer, a pensar que vão morrer amanhã? Como é que isso vai? Pois, esta coisa é complicado porque a falta da presença diária e do contacto diário deixa a pessoa um bocadinho sem saber do outro lado como é que está a correr. Quem está a ensinar quer dar se calhar mais coisas para vocês fazerem. Sei que a física experimental na física está a ser um pouco mais complicado. Não sei como é que está na química, na biologia, com as áreas experimentais. Não sei como é que se estão a desenrascar, mas estas coisas via interação, simulação, pode dar muito mais trabalho, efetivamente. E depois também é estarmos em casa, né? Porque o ambiente em casa é um pouco mais complicado para quem quer estar concentrado, porque quando vamos para a faculdade, abandona-se a casa e a pessoa concentra-se naquilo que é o seu trabalho, é o seu estudo. Quando está em casa, há sempre alguém que entra. Sei lá, é o que todos vamos sentindo. Temos de viver com isso. Mas está a correr bem, genericamente? Mais ou menos. É, mais ou menos. Vá-se tentando, né? Não há mais nada a fazer a não ser tentar, né? Gostei dessa. Gostei dessa. Pois, A vida continua. a vida continua, mas a vida continua, pá, não vamos deixar isto estragar tudo, não é? Não vamos deixar, vamos fazendo aquilo que é possível destes meios que temos para fazer, é continuar. Estamos mais limitados, claro que estamos mais limitados, umas dá para fazer bem, as outras não dá, mas é isso mesmo, a vida continua e isso são boas notícias, são ótimas notícias. Está bem, olha, não vou gastar-vos mais tempo, acho que vocês para já não têm mais dúvidas. Terça-feira voltamos à carga. Bom fim de semana a todos e a todas. Vá. Continue tudo bem convosco e com quem está convosco. Grande abraço a todos. Um bom fim de semana, está bem? Bom fim de semana, professor. Tchau, Deus. Os outros colegas também. Também.